Muito bem, vamos ver nas Escrituras, dentro do contexto da história do povo de Israel, quando estava ainda lá no Egito, quando o povo de Israel estava vivendo naqueles 400 anos, 450 anos ou 430 anos, em que no finalzinho eles estavam escravizados pelo Egito, fazendo tijolos, construindo as cidades de Pitom e Ramsés, cidades celeiros para os egípcios, e estavam apenas como escravos. Passaram por tantas lutas, passaram por tantas dificuldades. Deus então levanta Moisés, manda Moisés voltar ao Egito, manda Moisés falar a Faraó: deixa o meu povo ir. Será que não podia sair pela guerra? Será que o povo não podia se revoltar, pegar em armas e lutar e sair? Não. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de palavra. O povo havia entrado no Egito como convidado e deveria sair como convidado. A palavra então era: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Faraó está com o coração endurecido, ele não quer perder a mão de obra barata, ele não quer perder os escravos. E então Deus envia 10 pragas sobre o Egito. E nós vamos ver, no programa de hoje, nós vamos ver como que Deus fala, como que Deus traz a Faraó a necessidade de reconhecer quem Deus é. Na 8ª praga, na praga dos gafanhotos, olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia em Êxodo 10, de 1 a 19. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos, aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus então, aqui ele está dizendo que ele mesmo endureceu o coração de Faraó para que o povo dele, para que as nações, para que o Egito, para que todos soubessem quem é Deus. Logo de início, Faraó já poderia ter liberado Israel, mas Deus permite que sejam mostradas no Egito as provas de que os deuses do Egito eram falsos. Os deuses do Egito eram mentira. E assim todos os deuses que estão fora do nosso Deus, fora do Deus único e verdadeiro, fora do Deus da Bíblia, fora do Deus de Israel, não são deuses, mas são criaturas querendo se passar por deuses. Mas são invenção, mitologia da cabeça do homem. Não são deuses. É o que o Senhor provou aqui. E o texto continua dizendo: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Deus estava avisando para Faraó, avisando para os seus oficiais, avisando para os egípcios que viria a 8ª praga, gafanhotos. Gafanhotos que haveriam de rapar o restinho que havia deixado a chuva de pedras. Virou-se Moisés e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado?
Não tinha trigo, não tinha o linho, não tinha a produção do campo e o Egito estava arruinado. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó está com o coração endurecido e disse: as crianças ficam, as crianças ficam. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó a chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Um vento oriental trouxe os gafanhotos. Moisés orou ao Senhor e ele mandou soprar um vento ocidental que os levou para o Mar Vermelho. Orar pelo perdão. Faraó reconheceu. Faraó estava com o coração endurecido e ele reconheceu: o Deus de Israel é mais forte. O Deus de Israel é Deus sobre os nossos deuses. O Deus de Israel tem o poder nos céus e na terra. Tem o poder sobre o sol, tem o poder sobre a chuva, tem o poder sobre o rio, tem o poder sobre os animais, tem o poder sobre o vento, tem o poder sobre as pessoas. O Deus de Israel é o único Deus. É o Deus verdadeiro. É o Deus que fala e cumpre. É o Deus que promete e faz. É o Deus que deve ser temido e honrado. E então, a palavra nos diz que Faraó pediu perdão. Ore por mim, peça perdão por mim, pelo meu povo. Eu tenho sido tolo, com o coração endurecido. Eu não tenho deixado vocês irem. Nós já exploramos demais a Israel. Podem ir. Orem, orem pedindo perdão. Muitas vezes, em muitos lares, em muitas vidas, em muitas famílias, só há um entendimento da vontade de Deus quando vem as pragas, quando vem a peste, quando vem a tragédia, quando vem o sofrimento. Então se lembra: ó Deus, eu pequei, ó Deus, eu errei, ó Deus, eu falhei, ó Deus, eu estou sendo tolo. Ainda bem,
quando se cai a ficha e se entende que não pode continuar assim. Faraó compreendeu: eu não posso continuar nesta rebeldia diante do Deus de Israel. Eu não posso continuar com o coração endurecido como até agora. Sabemos que depois da 8ª praga veio a 9ª e a 10ª, até que o povo todo sai do Egito. Até que é reconhecido, há o reconhecimento em toda a nação de quem é Deus. Às vezes a gente pode pensar, as pragas são o castigo de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre o Egito. É Deus dizendo: Egito, você está errado e veja o que vai acontecer. Não. Até no juízo de Deus, Ele mostra misericórdia. Ele mostra que Ele está trazendo a revelação de quem Ele é, de que há perdão, de que há a possibilidade de entregar a vida ao Senhor, seja quem for, tenha pecado o pior pecado, tenha feito a pior coisa, existe uma chance. Há muitos que criticam os crentes e dizem: a pessoa mata, rouba, é um violento, é um mau elemento, vai para a cadeia e depois aceita Jesus. E Deus o recebe, se torna um crente, sai pregando. E eles falam criticando. Mas é o amor de Deus que transforma o coração humano. E hoje você pode orar pedindo perdão. Você pode orar dizendo: Deus, está tudo tão errado na minha vida, está tudo tão confuso, está tudo tão difícil. Eu te peço perdão, perdoa-me. Vamos fazer isto? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, pedindo perdão, pedindo acerto, em nome de Jesus. Vamos lá? Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdão, Senhor, para toda a iniquidade do meu coração, para toda maldade, tudo que não é Teu. Lava-me, limpa-me, perdoa-me no poder do sangue de Jesus. Dá-me um coração limpo, um coração disposto a Te amar, a Te servir, a Te adorar. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Perdoa-me e dá-me uma nova vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua paz. Entra em minha vida e dá-me esta certeza. Senhor, aqueles que estão nos assistindo e que precisam não somente do Teu perdão, não somente da Tua salvação, mas precisam de libertação, estão precisando, ó Deus, de cura de enfermidades, de cura interior, estão precisando de paz, estão precisando de suprimento para a sua vida. Ó Espírito Santo, estende a Tua mão para curar, para abençoar, para livrar, para trazer a Tua resposta. Nós abençoamos a cada um no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.